não tem clínica, não tem hospital também, não. Era um risco que eu corria. Por causa que assim, eu tinha que me fazer um tratamento, né? Eu fiz 26 exames para ver se estava tudo certo comigo. E aquela adrenalina, né? Sim, aquela adrenalina, assim, aquela ansiedade. Meus batimentos eram 134. Então ele é um fruto de um grande amor e ele é um fruto de, assim, de vida. Porque eu acho que quando tu pega uma pessoa, só vê vida naquela fruto teu, né? Verdade. E ele é para toda a família. Nosso documentário é Um Beijo pela Vida. E eu vou finalizar a entrevista com as meninas, com a Carol, com a Rosa, as mamães do Francisco Gabriel, as progenitoras dessa família maravilhosa que conhecemos hoje, pedindo para elas um beijo. Eu achei que era uma coisa mais difícil. É difícil. As meninas, gente. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, nos representando e se representando, e dizer que, independente do tempo do mau tempo da chuva, nós continuaremos aqui. Essa data é um calendário mundial. Para quem não conhece a história da Parada do Orgulho Gay, foi uma revolta nos Estados Unidos onde gays e lésbicas, bissexuais, e transexuais e travestis eram oprimidos apenas e simplesmente por ser gay. E isso nunca mais vai acontecer, porque a gente não vai deixar. Eu vou falar sobre a LGBTfobia, mas primeiro a gente tem que definir o que é LGBTfobia. LGBT, para quem não sabe, são lésbicas, bissexuais, transexuais, gays, transgêneros e transexuais. E travestis, eu acho que eu repeti transexuais. Então, a fobia nada mais é que a aversão. Né? Então a LGBTfobia é a aversão a todo tipo de LGBT. O que a gente tem que lembrar é representatividade. Sabe por que essa parada, além do mau tempo, não está melhor? Porque a gente não tem ninguém que nos represente. Porque a gente vota em conservador que odeia LGBT. E aí, o LGBT que vota em quem odeia LGBT, sabe o que acontece? Ele se... Porque não tem ninguém que segure a barra dele lá na Câmara. Quando ele apanhar, ele não tem para onde correr. Ele vai ter que ficar caladinho e fazer um BO com qualquer outro crime, porque não existe crime de LGBTfobia. E isso não passará também. Eu não sei nem o que falar. Eu só acho que todos devem ser respeitados e amados. Amor de pai e mãe é uma coisa inconfundível. Amar os seus filhos como assim mesmo, isso é uma coisa muito linda. Respeitá-los, dar educação, ensinar como se deve agir e respeitar todos sem preconceito, sem idade, sem nada. Isso é muito lindo. Obrigado a todos que aqui estão com esse mau tempo por um propósito, por um ideal. Isso é muito bonito. Obrigado. Oi, gente. Foi muito difícil. Muito, muito, muito. Mas um dia eu entendi que essa é minha filha caçula, a minha menina. Annelise, me explique agora, me conta, referente à ONG, qual é o projeto para o próximo ano, a próxima parada, quais as novidades que vocês querem trazer para a fronteira oeste, para a Uruguaiana? Claro, então, o pessoal da organização da GILPS, eles convidaram a gente fez uma marcha contra a LGBTfobia, através disso a gente ganhou uma visibilidade que na verdade não era esperada, e dentro disso eles convidaram a gente para participar
da organização da parada, porque eles acharam legal a ideia da marcha, uma coisa mais de luta. Então a gente veio para ajudar, organizar, arregaçamos as mangas e viemos junto. A ideia da Guilps é uma ideia que contempla muita população LGBT, inclusive os jovens, e esses jovens que eu contemplei na minha fala que sofrem o preconceito dentro da família e que a gente tem muito, porque a ideia da ONG é trazer uma assistente social, uma psicóloga, para que esse jovem possa trazer a família, ser acolhido e dentro desse parâmetro de saúde mental e social, ele consiga ter um atendimento e assim ter uma paz, uma saúde física e social, porque a física não é tão importante quanto a social, as duas caminham juntas. Então a ideia da ONG é trazer esses profissionais para que atendam gratuitamente essa população LGBT que sofre tanto com a segregação dentro da família e fora da família. Perfeito. Anelise, que idade que tu tem? Eu tenho 25, vou fazer 25. Vai fazer 25 anos. Quanto tempo tu pretende fazer esse trabalho? Para sempre? É só momentâneo? O que acontece? Olha, desde muito nova, desde quando eu me assumi com 16 anos, eu participo de ONG, menos ativamente, eu participava panfletando, protestando, e aqui em Uruguaiana isso cresceu muito porque quando eu cheguei aqui entendi que não tinha muita luta pelos direitos, e isso é importante a gente passar essa fala para as outras pessoas, para que elas disseminem em vários lugares. E então eu comecei a participar da parada observando, fiz amizade com a Karen, com o Léo, em várias militâncias aí dentro das questões LGBTs. E aí surgiu o coletivo LGBT, que é o coletivo Amar Sem Temer, é de dentro da Unipampa. Eu e mais uns amigos que não puderam vir porque estão de férias, a gente fez o cronograma meio chutado esse ano e ficou muito no final. Esses amigos a gente criou um coletivo e aí a gente começou a participar ativamente das militâncias. E aí surgiu esse convite e eu pretendo fazer esse trabalho a minha vida inteira. Eu quero ficar igual o Marçal, quero chegar a que sejam 80, 90 anos, eu quero fazer esse trabalho porque a gente sabe quanto a gente sofre dentro de casa e fora de casa. E a gente quer evitar justamente que outras pessoas mais novas que nós, a nova geração que vai pegar o nosso legado, sofra a mesma coisa. Então, eu vou fazer esse trabalho, eu vou fazer de graça, não interessa onde eu tiver que ir, podendo ir, eu vou fazer de graça, vou dar palestra em escola, não interessa de que forma seja. Mas esse trabalho eu acho que vai ser pro resto da minha vida porque é o que me dá força. Essa aqui é a Anelise, 25 anos, me emocionou e agora eu vou me despedir dela com aquele abraço. Obrigada. Nosso embaixador da parada, Marta Rocha, pode vir fazer o seu desfile. Gritos e aplausos para a Marta Rocha, que desde a primeira parada nos acompanha, sempre junto, tomando nossa parada. Desde a primeira parada, nos acompanhando, sempre juntos. Oi, estamos com o Alex. Alex, me conta, qual é a tua participação nas paradas gays? Sim, eu participo desde 2000, eu faço parte da LGBT Nacional, eu viajo por todo o país quando tem encontro de toda a direção, né? Porque nós somos uma direção de todo o país envolvido, são 36 pessoas, né? Uma de cada estado e mais Brasília, faz parte do Direitos Humanos, né? Secretaria, porque não é ministério, porque a gente não tem ministério, a gente tem uma secretaria e a gente participa sempre se envolvendo para as pessoas se conscientizarem que a gente é uma pessoa comum como todo ser humano. A gente paga imposto e, na verdade, a gente paga mais imposto do que qualquer cidadão normal, que se diz normal, na verdade. Né? É verdade. Alex, qual é a tua profissão aqui na cidade de Uruguaiana? Eu sou professor formado em matemática, sou pedagogo da ação social. Já saí da educação, no caso eu fui cedido para a ação social
onde hoje, com a minha licenciatura de pedagogo, eu faço parte da ação social de Uruguaiana. Qual é a tua mensagem, Alex, para a gente encerrar agora, a tua mensagem que tu quer deixar para a população em geral? Assim, ó, que conscientize seus filhos, porque a gente, como educador, a gente transmite para os filhos deles, né, na verdade, identidade e gênero. Porque nada, na verdade, isso é cultura antiga de ser azul, homem, e rosa, mulher. Meu nome é Leonardo Cezimbra, eu tenho 34 anos e eu sou militante LGBT já deve fazer uns 5 anos mais ou menos, que eu trabalho pela causa aqui na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu sou formado em Educação Física, em licenciatura, também formado em Educação Física em bacharelado e pós-graduado em Gestão e Organização de Escola. E além disso eu também tenho um canal no YouTube em qual eu comento e falo sobre a minha sorologia, conto toda a minha trajetória como soro positivo, do qual eu descobri em 2013. Fui fazer um check-up, né, uma bateria de exames, um hemograma, e eu pedi num laboratório particular que incluísse também um exame de HIV por curiosidade, assim, porque já fazia algum tempo que eu não fazia. Eu não lembrava de nenhuma situação de risco que eu tivesse, né, ocorrido comigo, mas eu, por descargo de consciência, resolvi fazer aquele exame. Mas é bem difícil, assim, quando é algo relacionado com HIV, porque o HIV tem aquele estigma que é um erro que a pessoa cometeu. Então a gente fica com aquilo na cabeça como se tivesse falhado contigo, com a tua vida, e tivesse falhado com as pessoas que te amam, né? E foi bem complicado para mim. Eu cheguei em casa e logo eu contei pro meu irmão primeiro, depois eu contei pra minha irmã, só que eu não tive coragem de contar pros meus pais naquele mesmo dia. Então eu pedi pra minha irmã fazer isso pra mim. Claro que eles me abraçaram assim, né, me apoiaram. A minha mãe foi bem forte assim, né, e o meu pai não podia me ver durante uns 3 dias que chorava, era só ele me olhar que ele chorava. Mas à medida que a gente começou a estudar sobre isso e eu comecei a me aprofundar, eu comecei a perceber que na verdade o que eu tinha hoje era uma doença crônica, né? Diferente de anos atrás, daquele estigma que ficou do HIV, em que eu teria um atestado de óbito se eu pegasse aquela nota dizendo reagente para HIV. Então eu comecei a perceber que a vitória contra esse problema, que até então para mim era um problema, estava mais em mim e na minha cabeça do que realmente assim do vírus. E agora, a partir desse ano, eu decidi fazer essa militância não só pela comunidade LGBT, mas também para passar essa informação que eu não tive sobre o HIV para outras pessoas e mostrar que de repente uma pessoa é soropositiva, mas ela pode conseguir seguir trabalhando com fitness, pode seguir, pode ter um relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento soro-discordante com um menino que ele não é soropositivo. Então tudo pode, mas a gente tem que estar bem aqui dentro. Aqui em Uruguaiana a situação com o HIV é bem complicada. Eu acho que por ser talvez um porto seco e ter uma circulação muito grande de gente, que aqui em Uruguaiana já chegou a ser 4º no ranking nacional de HIV. E agora ela está com um índice muito alto de sífilis também. E agora com a atuação do COAS, que aqui em Uruguaiana ele é muito forte, ele faz um trabalho de prevenção muito grande. Uruguaiana já baixou para 46º, se eu não me engano. Eu sei que já baixou muito, perto do que já foi um tempo atrás. Eu vou fazer 35 anos, eu era criança nos anos 80 e eu cheguei a ver o que aconteceu com o Cazuza, com o Renato Russo e com o Freddie Mercury, e com vários, até atrizes e atores, etc. Então eu tive uma referência e eu cresci com um certo medo do HIV. Talvez por isso que eu tenha adquirido o HIV só depois dos 30 anos. Talvez por isso eu tenha me cuidado.